Bom dia, queridos alunos! Como vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Leonardo Zucarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um pré-socrático, um homem nascido na cidade de Cólofon, o grande Xenófanes. Eita, nós! Antes disso, se você é novo aqui no canal, de repente clicou no vídeo pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo da nossa escola, o jogo é assim. Eu venho aqui, dou essas maravilhosas aulas e você me ajuda a me sustentar, a pagar minhas contas. Como? Assistindo a aula, curtindo, deixando um like. E caso você tenha interesse de patrocinar a iniciativa, você pode ir na descrição do vídeo e fazer uma doação, integrar o clube de membros, comprar uma caneca, porque a gente vende, a gente tem uma parceria para vender lindas canecas como essas, tem canecas lá dos filósofos, dá uma olhada, etc. Tudo que você precisa saber sobre doações e apoios está aí na descrição, tá bom? Eu já agradeço de antemão qualquer auxílio. E vamos à aula, porque o tempo não para. Xenófanes nasceu na cidade de Cólofon, a 60 quilômetros de Mileto. É o primeiro homem, o primeiro filósofo que não é de Mileto que estudamos aqui no canal. A gente sabe como funcionam as datas dos pré-socráticos. Não dá para pôr a mão no fogo por nada. Mas a gente pode dizer que ele nasceu ali por volta do ano 570 a.C. Se a sua vida material já não prometia muita coisa pelo simples fato dele ter escolhido a filosofia, ele se ferrou de vez aos 25 anos, porque nessa idade, na iminência da invasão dos persas, Xenófanes se viu obrigado a abandonar a sua pátria e a fugir para a Itália. As fontes não dizem isso, mas talvez Xenófanes tenha saído da pátria sob a pecha de traidor ou fugitivo ou covarde, o que ajudaria a explicar o ressentimento dele com toda e qualquer autoridade municipal. Essa é uma conjectura minha, tá? Ninguém diz isso. Na Itália, ele não se fixou em cidade nenhuma. Xenófanes era um poeta. Ele divulgava a sua filosofia através da poesia.
A sua vida era perambular de cidade em cidade, vendendo as suas performances, os seus ensinamentos, e tinha gente que pagava, viu? A despeito do que ele dizia, que a gente já vai conhecer, tinha gente que pagava. Talvez Xenófanes tenha sido famoso naqueles simpósios aristocráticos que tinham na época. Isso lhe rendeu um belo de um epíteto, o filósofo errante ou o filósofo andarilho. Ele também foi honrado, olhem só que honra, com a primeira fake news da história. Ô Xenófanes! Por sua ida à Itália, Platão andou espalhando que Xenófanes era o fundador da escola eleática, de uma escola filosófica que existiu na cidade de Eleia, cujo maior expoente foi Parmênides, o que é uma flagrante mentira, porque Xenófanes nunca se fixou em Eleia. Talvez ele tenha passado por Eleia, como passou por muitas cidades. Mas isso não faz dele o fundador da escola eleática. Certa vez o nosso amigo declarou: decorridos são já 67 anos a espalhar o meu pensamento através da terra da Grécia. E desde que nasci, houve mais 25 a acrescentar a estes, se é que eu sei falar com verdade dessas coisas. Se Xenófanes de fato falou a verdade dessas coisas, no momento do relato, ele tinha 92 anos, o que indica que ele viveu muito. Ele morreu velho, talvez tenha morrido com mais de 100 anos. Talvez porque andasse muito, não é? Minha tia falava assim. Esse estilo de vida errante dele resultou um homem contrário ao espírito do seu tempo. Enquanto as pessoas comuns amaram as suas cidades, amaram as suas polis e nutriam um forte patriotismo, Xenófanes pouco se importava com a autoridade da polis. Não é à toa. Ele tinha visto a sua própria polis cair na mão dos persas. Ele viu as autoridades políticas da sua polis e da própria Jônia brigando entre si, sendo compradas enquanto o inimigo se aproximava. A estupidez da classe política
que para nossa sorte é coisa deles, não tem nada a ver com a gente hoje. A polis para ele era um passado sombrio. Era uma ferida não cicatrizada. Ele foi um homem que não teve nenhum apego ao espírito municipalista da época. E foi um dos primeiros, fechem os ouvidos aí, os mais sensíveis, atenção, ele foi um dos primeiros a não acreditar nos deuses da cidade. Xenófanes era um homem subversivo, um homem perigoso, um agitador, um revolucionário, um baderneiro, um perturbador da ordem. Alguém contrário ao senso comum da sua época. Ele era uma pedra no sapato que só não foi condenada e morta porque andava pulando de cidade em cidade. Não dava tempo de terminar os processos. Em tempos em que todo mundo venerava os atletas olímpicos, ele era o do contra. Alguém ganhava as Olimpíadas. Comemoração, o povo na rua, festa, cerveja, a multidão comemorando, né? E no meio do povo se levantava Xenófanes para dizer assim: a vitória desse cara vai encher a geladeira de alguém aqui? Todo mundo se calava. O povo da sua cidade festejava a vitória do mais novo campeão de boxe. Um cidadão da cidade foi até a Olímpia e venceu o torneio de boxe. E agora voltava para a cidade e era recebido com glória, com estátua, com caramba quatro. Enquanto Xenófanes dizia: se nós possuíssemos 100 campeões de boxe, isso faria a cidade melhor? Quebrava o clima de todo mundo. A população faria melhor a cidade se, ao invés de ficar se preocupando com esses atletas, esses artistas milionários, se elas fossem estudar, se elas fossem trabalhar a sua cachola, se fossem aprender a pensar. Por que que ao invés de ficar assistindo o Big Brother e vendo o jogo do Corinthians, as pessoas não vão preparar a sua mente, preparar o seu espírito? Vocês querem cultuar alguém? Cultuem a mim, ele dizia. Cultuem a mim, que sou um sábio.
que sou um pensador, que sou a sabedoria aqui na frente de vocês. Cultuem a mim. Vocês me têm aqui por alguns dias na cidade. Olha a honra de vocês. Funcionou? É lógico que não. Porque o povo só quer diversão e bunda. Nada mostrou mais o espírito contestador e a independência crítica de Xenófanes do que os seus ataques ferrenhos à religião da época. Se os outros filósofos buscavam a substância primordial ou o formato do cosmos, as preocupações dele eram puramente teológicas. E ele era bem claro. Eu tenho muitas dúvidas a respeito de Deus. Mas uma coisa é certa. O povão aí não entende porcaria nenhuma da divindade. Os conceitos que eles têm do divino são absolutamente grotescos. Alguém precisa dizer isso. Numa época em que os deuses eram municipais, eram deuses da cidade, Xenófanes estava se lixando para todos eles. E isso é óbvio de ser explicado, porque os deuses municipais dele já haviam sido subjugados. Quando Xenófanes imigrou para a Itália, ele abandonou os deuses de Cólofon. E os próprios deuses de Cólofon abandonaram a cidade quando ela foi conquistada pela Pérsia. Os deuses de Cólofon odiavam Xenófanes, e Xenófanes também os odiou. Xenófanes já tinha perdido os seus deuses municipais, então que se dane os deuses municipais dos outros. Ironicamente, o drama da vida de Xenófanes conferiu a ele a liberdade que o grego médio não tinha. A liberdade para descer a lenha nos deuses tradicionais. Xenófanes não temia nada nem ninguém. Ele aportava numa cidade, a ágora lotada, abarrotada de gente. Ele reuniu o povo e sentava a lenha nos seus deuses. As pessoas revoltadas, as pessoas reclamando, gente chorando, e ele dizendo coisas como: os deuses municipais não existem. Os deuses municipais são infantis.
Os deuses municipais são criações suas. Ato contínuo, ele avançava sobre os hábitos dos homens. Condenava a grosseria e a ingenuidade dos sacrifícios, que era um hábito da época, era um hábito de há muito tempo. Ele virava para a pessoa e falava assim: escuta, não é muito ingênuo você achar que um Deus vai atender a um pedido seu porque você sacrificou um carneiro para ele? Vamos pensar, vai. Tem aí uma ordem cósmica. E Deus, ou os deuses, sei lá, comandam o teatro, comandam o jogo. Deus, então, vai abrir uma exceção na ordem cósmica porque você sacrificou um carneiro para ele? Isso não é ingênuo demais? Aliás, que diabo de Deus é esse que precisa dos seus animais? Que Deus é esse que não tem seus próprios animais e que precisa do seu? Vocês, cidadãos, são um bando de idiotas incoerentes e irracionais. A religião popular é irracional. Tem gente aqui, na Ágora, que sacrifica animais para Ártemis. Ártemis era uma caçadora. Ela não pode ter os seus próprios animais? As lendas sobre ela nos dizem sempre sobre como ela caçava milhares de animais e prendia todo mundo. E agora ela precisa do seu animal? Vocês, tem gente aqui que sacrifica para o poderoso Zeus. Aparentemente, o poderoso Zeus não tem poder para ter seus próprios bois, porque ele precisa do seu boi. Onde está a coerência disso tudo? Por falar em Zeus e em Ártemis, a melhor parte do dia de Xenófanes era descer o pau em Homero e Hesíodo. Enquanto estava todo mundo santificando esses dois, Xenófanes denunciava a maneira torpe como eles representavam a divindade. Sabe aquela coisa típica, sobretudo de Homero, de humanizar os deuses? Sabe? De fazer o deus, né, tomar cafezinho, comer pastel na feira, sabe aquelas coisas? Jogar bilhar. Esse tipo de hábito, esse tipo de caracterização não só é desrespeitosa,
como é estúpida. Você acha que a divindade se sentiria respeitada ao ser reduzida dessa maneira aos aspectos humanos? Xenófanes esculhambou a mania dos poetas de representar os deuses como homens amplificados. É o que se chamava antropomorfismo. Para ele, uma grande bobagem. Assim ele contava. Os etíopes dizem que os seus deuses são negros e têm nariz achatado. Os trácios diziam, ao invés, que têm olhos azuis e cabelos ruivos. Se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e pudessem pintar e realizar as obras que os homens realizam com as mãos, os cavalos pintariam imagem dos deuses semelhantes a cavalos, os bois semelhantes a bois, os leões semelhantes a leões. O fato de que os populares representem os deuses com a forma humana é uma prova de que, no fundo, eles não entendem porcaria nenhuma sobre Deus. Que, no fundo, o que as pessoas querem é a ilusão. O que elas querem é a ilusão de que existe uma entidade que vai resolver problemas que cabem a você resolver, mas elas não querem resolver. Elas querem pegar os problemas que elas criaram e tacar no colo da divindade. E aí, elas acham que se elas pensarem no Deus, se elas pensarem em Deus como homens divinizados, de alguma forma ele será mais simpático aos seus dramas, aos seus problemas. Porque se ele é um homem divinizado, ele tem um pouquinho da gente. E pior, pressupõe que esse Deus será comprado com o sacrifício de um porco, ou de uma cabra, ou de uma galinha. Não é ridículo? A estupidez de Homero e Hesíodo alcança o auge ao atribuir à divindade os costumes e os sentimentos mais torpes. Como é que são os deuses de Homero? Você assistiu todas as aulas de mitologia, vocês já sabem de cor. Os deuses traem as suas parceiras. Os deuses descumprem acordos. Viram as costas para as suas cidades, para as cidades que os adoravam. Eles traem aquelas cidades. Lembra da história do julgamento de Paris? Quando Hera
prometeu dar 3 cidades a Paris se ela fosse escolhida, por pura vaidade, vendeu 3 cidades. E os habitantes que se danem. Os deuses ludibriam os homens no momento de maior dependência, como Heitor, na iminência de enfrentar Aquiles, foi enganado por Atena. Os deuses de Homero e Hesíodo mentem, roubam, maltratam seus pais. Quem não se lembra da história quando Hefesto prendeu a sua mãe Hera num trono? Foi um bafafá no Olimpo. Por pura vingança. Quem não se lembra quando Hera se deitou em amor com Zeus apenas para distraí-lo da batalha? E quando Afrodite aproveitava a ausência do seu esposo Hefesto para traí-lo com Ares? Quantas cachorradas eu já não contei aqui nesse canal de Zeus, enganando mulheres para dormir com elas. Esses não são os defeitos da divindade, esses são os nossos defeitos. É a nossa projeção sobre a divindade. E quem são os artífices dessa obra? Homero e Hesíodo. O trabalho de Homero e Hesíodo é um trabalho nefasto, porque imputa à divindade os nossos piores problemas, os nossos piores vícios. Aos deuses, Homero e Hesíodo atribuem tudo o que para os homens é desonra e vergonha: roubar, cometer adultério, enganar-se mutuamente. E que tal aquela mania popular de olhar para tudo que não se entende e dizer: é Deus? Quantos de vocês que me ouvem agora, porque agora eu estou encarnando Xenófanes, então ele está na ágora. Quantos de vocês que me ouvem agora não acreditam até hoje que o Sol é, na verdade, a gloriosa carruagem de Apolo navegando pelo céu? Quantos de vocês tolos não acham que o arco-íris é o rastro da deusa Íris descendo e subindo do Olimpo para cumprir as ordens de Hera? Há pessoas aqui que acham que Hermes acompanha os mercadores nas suas viagens e até ajuda a fechar negócios. O que os deuses têm a ver com os negócios humanos? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus
não é um cara andando por aí seduzindo mulheres. Deus não se mete em brigas de mortais. Deus não favorece um em detrimento de outros. Se vocês querem acreditar em Deus, fiquem à vontade. Mas deem a Deus o respeito que ele merece. Fundamentem as suas crenças na razão e na lógica, e não nesse tipo de falsidade ingênua ensinada pelos poetas. Esse é o nível, é o padrão da crítica de Xenófanes à religião do seu tempo. Nós vemos nele toda a força questionadora da filosofia. É o poder de questionar a sabedoria de gerações inteiras. Dá para imaginar que ele não foi uma figura muito querida na população e muito menos entre os sacerdotes. Agora que nós já ouvimos dele o que Deus não é, nos cabe ouvir o que Deus é. Porque, para começo de conversa, Xenófanes não era ateu. Nós vamos estudar aqui no canal filósofos gregos ateus. Xenófanes não era um deles. Xenófanes era um crente. Eu tenho a impressão que o raciocínio dele pode ter sido mais ou menos assim. Os filósofos de Mileto afirmaram que a realidade precisa ter um princípio fundamental. Era a maneira deles de responder por que há algo no lugar do nada. Então a resposta: há algo no lugar do nada porque há uma substância material essencial. E como tal, essa substância é eterna, é inquebrável, é imortal. Por que há algo no lugar do nada? Porque o algo é feito de uma coisa que não morre e que não pode ser destruída. Então, esse algo que existe sempre existiu e ele se fundamenta numa substância eterna. No tempo, no espaço, no que você quiser. Para alguns, essa substância é o ar, para outras é a água, para outros é o áperon. Mas o que interessa são as qualidades dessa substância. A inquebrabilidade, a imortalidade, a eternidade, a infinitude, as águas infinitas, o ar infinito, o ápeiron.
A conclusão de todos eles é que se o real é infinito, eterno e inquebrável, qual é o ser que possui esses atributos? Você? Uma árvore? Uma vassoura? Não, né? Qual é o ser que possui esses atributos? É Deus. Assim, a conclusão de todos os caras de Mileto foi a mesma. A realidade é divina. Ou como diz Tales, o mundo está cheio de deuses. Xenófanes, refletindo sobre tudo isso, pode simplesmente ter pensado: esses três aí, eles discordam quanto aos princípios, se é a água, se é o ar, mas todos concordam com a divindade do real. Por que não declarar, portanto, que a realidade é simplesmente a divindade? Para o desespero do grego médio politeísta, Xenófanes foi o primeiro homem a reunir as pessoas na ágora e dizer: tapem os ouvidos. Acima dos deuses que vocês ingênuos acreditam, existe um único grande Deus, que é eterno, que é infinito, que é inquebrável e que é o fundamento de todas as coisas. Xenófanes foi o primeiro homem a defender enfaticamente a existência de um Deus universal. Meu, procure entender, cara. Entenda como deve ter sido chocante essas palavras para aquelas pessoas. Eram séculos, milênios de sabedoria questionada. A gente saía chorando, saía berrando. Deus não é um cara andando com um raio na mão. Deus não é um barbudo com o trovão na mão em cima do monte. Deus não é uma mulher amargurada porque a sua filha foi sequestrada e ela agora abençoa plantações. Deus não é um sujeito que passeia pelo céu com uma carruagem brilhante. Deus não tem forma humana. Deus não se parece nada com os homens. O que é Deus? Deus é simplesmente o princípio universal. Deus é simplesmente o uno, o o primeiro. Deus é um ser inteligente que governa o cosmos com o pensamento, sem se mover, sem sair do lugar.
Deus é o ser que organiza o mundo harmônico e ordenado que nós contemplamos todos os dias. Eis que você, meu amigo cristão, dirá: professor, esse Deus de Xenófanes é igualzinho ao Deus da Bíblia, hein? Será que Xenófanes era um apóstolo no século VI? Calma aí, Padawan. Segura tua onda. Eu posso te garantir que esse Deus tem pouco a ver com o Deus cristão. Sabe por quê? Porque por mais paradoxal que pareça, Xenófanes também é um materialista. É paradoxal para nós que fomos educados depois de Cristo, porque nós pensamos em Deus como algo espiritual, como algo oposto à matéria. Quando se trata de questões espirituais, nós sempre pensamos em termos dualistas. Há reinos espirituais e há reinos materiais. E Deus é o puro espírito. Essa é a nossa cabeça. Pelo menos é a maneira como nós fomos educados. Vai ter gente que acredita em Deus, que não acredita, mas todos nós fomos educados assim. Bom, Xenófanes não. Nem ele, nem os filósofos de Mileto, nem o coitado do Heráclito, nem nenhum pré-socrático, com a exceção honrosa de Pitágoras, concebeu Deus ou qualquer outra coisa imaterial. Eles não tinham, os pré-socráticos, essas categorias do material e do imaterial. Então, para Xenófanes, só havia a matéria, só havia a física, só havia a natureza. Não havia nada além da física, ou seja, não havia a metafísica. Só havia física. Tudo o que existe é físico. Então, quando um homem como Xenófanes usa as palavras Deus, alma, espírito, não só ele, mas a maioria dos pré-socráticos, quando eles usam esse tipo de conceito, estão sempre falando de coisas materiais. Portanto, ao contrário do Deus cristão, que é imaterial e que criou o mundo a partir dessa realidade imaterial, então ele criou a matéria. O Deus de Xenófanes não criou o mundo. O Deus de Xenófanes está no mundo. Ele é um princípio uno material que está no mundo, interagindo com o mundo. Ele está na natureza, ele está na física, em algo que a gente chamaria de panteísmo. Como é que ele está? A gente não sabe direito. Mas ele está.
Se disse também que Xenófanes foi o primeiro monoteísta do mundo ocidental. Eu lamento decepcioná-lo, mas isso também está incorreto. Mesmo um porra louca como ele, o monoteísmo era um passo largo demais. Assim como Platão e Aristóteles, Xenófanes não sentiu nenhum embaraço ao conciliar a existência de um Deus universal com pequenos deuses menores. Xenófanes foi politeísta. Professor, mas então por que aquele homem médio grego ficaria assustado? É porque ele não entendia. Você não sabe como é que é o homem médio de todas as eras? Você não entende nada. Mas sim, Xenófanes acreditou em vários deuses. Talvez ele tenha imaginado os deuses menores como manifestações do Deus principal. É só assim que você consegue entender esse tipo de fragmento que eu vou ler agora, que se não fosse essa interpretação seria grotesco. Mas veja o que declara Xenófanes. Uno, Deus, sumo entre os deuses e os homens, nem por figura, nem por pensamento semelhante aos homens. Então aí eu te pergunto, jovem, como é que Deus reina sobre outros deuses? Porque Xenófanes é politeísta. Que mais, professor? O que mais nós sabemos sobre esse Deus? Mais nada. Como assim mais nada? Tô aqui cheio de dúvidas. Eu também. E Xenófanes não esclareceu? Não. Bem-vindo à filosofia. A grande verdade é que o Deus de Xenófanes é um mistério. Nem Aristóteles, que em geral é um pouco diligente, obteve muitas informações, limitando-se a dizer que Xenófanes olhava para o céu e dizia que o Uno era Deus. Aristóteles não se aprofundou porque o próprio Xenófanes nunca explicou muita coisa. Qual é a relação desse Deus com a matéria? Como é que ele interage com o mundo? Ele não disse. Ao menos restou um indício do porquê. Xenófanes revelou que esse tipo de conhecimento não pertence exclusivamente a nós. Junto com Pitágoras, ele foi o primeiro filósofo a levantar uma bola muito comum na filosofia, a tal da epistemologia. Isto é, a discussão
sobre a capacidade do homem de descobrir a verdade, sobre as condições de conhecimento do homem. Até agora, a galera de Mileto estava tentando descobrir a verdade, mas nenhum deles meditou sobre se era possível descobrir a verdade. E agora, Xenófanes está indicando que não. Não completamente. Ele explicou assim: vamos supor que eu queira conhecer você. Conhecer mesmo, não é saber o seu nome. Conhecer. Saber do que você gosta, o que você faz, como é que você interpreta a vida, enfim, conhecer. Você há de convir que isso depende de você também, não só de mim. É uma rua de via dupla, de mão dupla. Tanto eu devo desejar conhecê-lo, como você ser conhecido. Quer dizer, o conhecimento, ele depende de uma disposição mútua. Com a divindade, é a mesma coisa. Conhecer a divindade não é um ato unilateral. Afinal de contas, você algum dia já se perguntou se Deus quer conhecer você? Se Deus quer ser conhecido? Por que você pressupõe sempre uma resposta positiva? Te imagina que pé no saco. Domingo, Deus ali no sofá já pronto pro jogo do Corinthians. Cerveja trincando. E aparece alguém, quero conhecê-lo. Mas meu dia de folga. Nunca pensou nisso, né? Você nunca pensou nisso. Se você for preguiçoso, é pior ainda. Se você não busca a verdade com sinceridade, se você não sabe usar a sua razão, é tudo pior. Você acha que a divindade vai se abrir a alguém que é preguiçoso e que não aprendeu a pensar? De jeito nenhum. O ser humano que almeja a sabedoria, ele deve se esforçar para obtê-la. E mesmo que ele se esforce, é garantido que a divindade vai revelar toda a verdade? Não. E isso não por culpa dela, mas por culpa sua. Pense um pouquinho. Você é um ser mortal, finito, incompleto, ilimitado. Desculpe, você é incompleto e limitado.
E a verdade? E a sabedoria? E Deus? Deus é o oposto. Deus é a completude, é o infinito, é a eternidade. Você realmente acha que pode absorver a verdade do jeito que ela é? Não está muito confiante nas suas capacidades de apreensão? Você não percebe que adquirir a verdade completa está além das suas condições existenciais? Como é que um ser que é finito conseguiria conhecer o infinito? Como um ser temporal conheceria toda a temporalidade? Gente, a atemporalidade é coisa pra caralho. É muita coisa nessa palavra aí. E a sua cabeça? A sua cabeça, ó, é desse tamanho. Tem uma quantidade limitada de conhecimento que ela comporta. E a temporalidade? Tem coisa pra burro. Essa crítica, essa arrogância é dirigida aos filósofos de Mileto. É uma petulância achar que depois de refletir um pouquinho, você descobriu o princípio fundamental das coisas. Ora, por outro lado, isso também não é motivo para jogarmos tudo pro alto, para dizer que é simplesmente impossível conhecer qualquer parte da verdade. E daqui a pouco vai ter gente saindo desse vídeo e clicando nos vídeos da Anitta. Não precisa fazer isso contigo também. Calma, pô. Você não precisa se depreciar a esse ponto. Você sabe que parece que fizeram uma pesquisa aí, pesquisa científica. A gente tem que usar a palavra científica para dar um pouco de força, né? Parece que se você assistir 2 clipes da Anitta, os danos cerebrais são praticamente irreversíveis. É o que dizem aí, são as pesquisas. Então, não há motivo para tanto desespero, porque, segundo Xenófanes, tudo que eu estou dizendo aqui é de Xenófanes, tá? Ele disse esse negócio da Anitta, é só você buscar. Há uma luz no fim do túnel. Se você estiver consciente das suas limitações, se for humilde e se correr sinceramente atrás da verdade, a divindade vai reconhecer o seu esforço e ela vai derramar a conta-gotas pequenos fragmentos da verdade, pequenas revelações. Ela abrirá pequenas fendas de luz que te permitirão ver a verdade por alguns segundos. Para você, ou melhor, para ela, isso é muito pouco.
mas para você será muito. Essas pequenas gotas vão ocupar a sua atenção pelo resto da sua vida. Esse é o desenvolvimento do conhecimento humano ao longo dos tempos. Os seres humanos não nasceram sabendo tudo. Eles vão descobrindo as coisas e aprimorando suas condições materiais. Não desde o princípio, os deuses revelaram todas as coisas aos mortais, mas com o tempo, ao buscar, eles descobrem algo melhor. A conclusão é que a verdade nunca está integralmente disponível ao filósofo, porque ela depende também de uma disposição da própria verdade, que é a divindade. O que cabe ao filósofo? Cabe a ele buscar, se esforçar e esperar como recompensa aquelas pequenas concessões. É possível imaginar o impacto que as palavras de Xenófanes produziram nos homens do seu tempo. Pessoas expostas a vida inteira à autoridade religiosa da polis, agora ouviam que os deuses municipais não existem. E mais, que havia um Deus que ultrapassava os limites da cidade. Você pode imaginar o impacto avassalador desse pensamento, considerando tudo aquilo que nós explicamos nas aulas de história da Grécia sobre a formação da cidade antiga, sobre como a formatação do sistema político das cidades se baseava nas crenças dos deuses locais. E agora tem um cara dizendo que há um único Deus. Como fica a soberania dos deuses municipais sobre os seus próprios cidadãos? A proposta de Xenófanes é uma proposta verdadeiramente cosmopolita, que no fundo compreende que seres humanos são seres humanos. Mas é claro que em 550 a.C., ou 530 e 20, quando quer que Xenófanes estava expondo essas ideias, a Grécia ainda não estava preparada para elas. E Xenófanes, até certo ponto, foi uma figura incompreendida. E é isso. É isso aí. Bem, se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, ajude o canal e eu vejo vocês na próxima aula, na próxima sexta.
Fechado? É isso aí. Muito obrigado a todos e a gente se vê depois. Tchau!